Querido amigo Jesus, que possamos nos sintonizar com os ensinamentos por Ti deixados, que nos sintonizemos com a paciência, a tolerância, o perdão, a bondade, a caridade e a indulgência. Aproveitamos para agradecer a oportunidade de estarmos juntos, em sintonia, com ideais maiores de pensamentos, que possamos sempre nos conectar ao belo, ao amor, à vontade de servir e à vontade de sermos melhores. Obrigado por tudo, Senhor, e que possamos ter um bom encontro, uma boa reflexão, assim seja. Quando tiveres de perguntar por que Deus teria criado as sombras da noite, pensa nos milhões de estrelas que as trevas te descortinaram. Quando tiveres de arrancar algum espinho que o contato da terra te haverá imposto à epiderme da alma, reflete nas colheitas incessantes das flores de alegria que a vida te oferta. Quando tiveres de arredar alguma pedra da estrada a percorrer, detente a contar os quilômetros de caminho seguro em que transitas. Quando tiveres de sanar algum momento de tristeza, medita nas horas de contentamento e esperança que te alimentam os dias. Quando tiveres de perguntar por que Deus teria criado as sombras da noite, pensa nos milhões de estrelas que as trevas te descortinaram. Quando tiveres de atravessar alguma dificuldade no mundo, soma as bênçãos que já possuís e sentirás o coração mergulhado no oceano sem fim da bondade de Deus. Olá pessoal, os colegas e amigos aí do Centro Espírita Amor e Caridade, mais uma vez um prazer poder estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco sobre algumas passagens, e hoje vamos falar sobre uma parábola conhecida, a parábola do joio e do trigo, que é uma parábola em que Jesus, embora não vamos fazer aqui a análise com todos os detalhes envolvendo aí as circunstâncias, o momento em que Jesus falou, pois demandaria aí sem dúvida bastante tempo, mas é uma parábola mais uma parábola agrícola, né, do mestre, e que nos ensina com muita clareza aí, inicialmente, sobre o mecanismo do processo educativo usado por Deus nesse instante. E nesse instante que digo, né, em toda a história da educação moralizante, né, moralizadora do espírito humano. Então, lembrando aqui a história, nós vamos fazer uma análise dela lendo a parábola e fazendo paradas em certos trechos para a gente poder compreendê-la na sua mais ampla acepção possível dentro do nosso tempo, repito, porque os detalhes são imensos e não seria possível nós trabalharmos todos eles numa conversa aí de aproximadamente 20 minutos a 30 minutos, que é o nosso tempo devido. Então, sem mais delongas, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então aqui a gente vê claramente a maneira como Jesus traz então a circunstância exatamente do seu trabalho evangelizador. Esse homem que semeia é exatamente o homem que ama, que educa. O Berto Holden, Allan Kardec, em vários dos seus escritos, deixa claro que o educador, ele efetivamente educa quando ama o educando, ama a criatura que está sendo educada. Isso, se nós pensarmos, por exemplo, na relação pais e filhos, fica bastante clara a perspectiva, né, da entrega daquele espírito aos cuidados de outro, e esse outro se debruça em cuidados, obviamente, cada vez mais salutares e que promovem o bem-estar desse espírito, a evolução e o crescimento à medida que ele educa com amor.
Então, aqui a gente vê que a semeadura de boa semente, lembrando que para todas as histórias que Jesus contava que envolvem sementes, trabalha sempre com o conceito de esperança, de saber o momento oportuno. O semeador não simplesmente joga, mas embora não esteja claro nas histórias, é implícita a ideia de que ele vai arar a terra, o que vai causar um certo constrangimento, dor, por assim dizer, mas ele também vai debruçar água, sol, bons elementos que vão ajudar aquela planta a crescer e a dar bons frutos. Então, nessa proposta de semeadura, Jesus sempre trabalha porque para o povo hebreu era muito natural essa ideia da dedicação que o homem agrícola, né, tinha, aí, não na época, mas hoje, né, o homem agrícola dedica à terra e ao crescimento das sementes. Então, é algo que ele efetivamente ama fazer e mais do que isso, tem a esperança, não aqui no sentido de esperar, né? O esperançar é aquele verbo que mostra ação, atitude, está sempre envolvido, né, realizando o melhor. Isso é que causa, na verdade, o sentido de esperança de que vai haver dali uma resposta divina, nesse caso, no sucesso. Então, Jesus se coloca então como o bom semeador, né, que semeia a boa semente no campo, no mundo em que estamos. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Então, dormindo os homens, veja que ele separa esse homem que o faz desses homens que, obviamente, somos nós, de alguma forma, que dormitando ainda nos excessos materialistas que vivemos, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Mostrando aqui que Jesus já tinha a ideia que, obviamente, o trigo, uma planta utilizada para alimentação, que envolvia vida, que envolvia crescimento, o pão, como ele mesmo, né, obviamente foi considerado, a cidade onde nasceu, Belém, né, a cidade do pão, casa do pão. Então, quer dizer, o trigo era a origem disso tudo, ou seja, a semeadura da essência do evangelho, do divino, e no meio disso o joio, aquela planta que já vem como uma erva daninha ao crescimento do trigo necessário nesse caso. Então o inimigo é exatamente no momento em que nós dormimos, quer dizer, desligamos, cochilamos. Jesus pede aos apóstolos no alto, né, da montanha, quando estava ali próximo do momento da situação da prisão, da crucificação, para que eles não dormissem. E eles dormem. Então o dormir aqui, na verdade, está muito no sentido exatamente do que leva a nossa existência. Nós, às vezes, deixamos passar. Não estamos orando e vigiando constantemente. E então, nessa hora da falta de vigília, vem então o joio, que é, como bem diz a história, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O interessante é o retirou-se, né? Muitas vezes nós não sabemos de onde vem, da onde vem esse pensamento, da onde vem essa vontade, da onde vem esse desejo, da onde vem essa tentação. Muitas vezes nós transferimos isso a terceiros, mas mal sabemos que se somos terra, aí já buscando o artifício lá na parábola do semeador, efetivamente, se somos terra em que nasce ou em que se permite esses sentimentos nascerem, então é porque nós somos aquela terra boa para aqueles sentimentos. Então, nessa proposta, a gente verifica, os livros de André Luiz, por exemplo, trazem uma série de narrativas de pessoas que muitas vezes recebem, sim, um joio. O inimigo vem e semeia o joio. Pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, com vícios, álcool, que às vezes nem estavam ali pensando nisso, mas quando recebiam uma sugestão, se é terra boa para este fim, deixava desenvolver, deixava então aquele sentimento nascer e dar, obviamente, uma série de problemas nas circunstâncias de vida de cada um. Então, nesse momento, quando a gente fala e semeou no meio do trigo o joio, né, e retirou-se, é porque exatamente nós não sabemos. Quando vemos a educação com as crianças, às vezes nós perguntamos para os nossos filhos: onde foi que você aprendeu isso? Onde foi que você viu isso? Que você aqui em casa você não viu. Certamente, às vezes, nem a criança está sabendo exatamente onde foi que viu. Mas ela recebeu aquela informação, aquele joio foi jogado. E se ele veio, na verdade, a crescer, é porque ali dentro tinha alguma terra suscetível àquela informação. Então, retirar-se é típico, obviamente, desse joio que vai nos trazer essa sensação, né, de prejuízo, de mal-estar,
para os objetivos evolutivos, né, da nossa existência. E quando a erva cresceu, aqui um detalhe importante já nesse versículo, e quando a erva cresceu e frutificou, ou seja, quando o trigo veio a nascer e dar seus frutos, apareceu também o joio. Vejam que aqui há uma mudança de verbo significativa, porque Jesus fala, e quando a erva cresceu e frutificou, crescer e frutificar, apareceu o joio. Veja que o joio não frutifica e não cresce. Ele não quer dar vazão a isso. Ele vai mostrar que no meio daquele campo de virtudes bem trabalhadas, aparece o joio. Aparece. Por isso é que muitas vezes a pessoa, ela comete um engano na vida, ou ela tem um defeito, infelizmente ela vai ser lembrada por esse defeito que ela possui. Mas na prática, ela tem uma série de virtudes ao seu redor, mas aquele joio que aparece, parece que chama mais a atenção nesse caso. Mas veja que Jesus permite, ou pelo menos deixa claro, que defeitos e virtudes, eles têm a tendência a crescerem juntos mesmo. Nós não vamos ter aquela percepção, embora o joio, num certo momento, nós vamos ver que a educação, a atividade pedagógica, ela pressupõe arrancar o joio no tempo certo. Mas eles vão crescer sim. Então quando nós hoje queremos sermos santos, anjos, naquele instante, por que não é possível? Não é só porque é impossível nós sermos espíritos puros de uma hora para outra, mas porque fatalmente joio e trigo nosso vai crescer até uma certa altura junto, até que chega o momento da ceifa. E aí, como o trigo cresceu e deu frutos, esse há de ser, obviamente, colhido, como nós vamos ver ao final da parábola. E o joio arrancado. E aí, nesse caso, o arrancado, ele passa pelo pressuposto de que ele amadureceu. É preciso, nesse caso, não exigir ou antecipar isso. Não há como fazer isso, a não ser que seja um processo realmente lento em que nós vamos aprendendo. Sob o risco, como vamos ver aqui agora, de arrancar o joio e junto vir o trigo. Nós tiramos, por assim dizer, um defeito e aí acabamos com outro aspecto positivo, como criatividade, amor, dedicação, que às vezes vai junto numa ofensa, numa violência realizada aos nossos defeitos nesse sentido. E os servos do pai de família, indo ter com ele, né, o semeador, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Perguntando ao semeador, não foi feito o melhor? Por que tem então joio? Quer dizer, a pergunta aqui é como a gente acabou de falar. Da onde veio isso? Como é que apareceu isso daqui? Nós não sabemos, às vezes, puxa, uma pessoa tão boa, como é que ela cometeu esse engano? Uma pessoa tão proba, como é que ela faz uma coisa dessa? Um filho tão bom, como é que ele diz isso para mim? Então, nessa sensação, fica claro que nós queremos saber se Deus, na verdade, nos trouxe para o bem, nos instruiu para o bem, que esse é o nosso destino, da onde veio isso? E aqui há a acepção de que o inimigo, repito, possa ser um terceiro a semear, semear o joio, sim, mas nós também somos semeadores de joio. Quando nós inflamamos uma discussão, quando nós reagimos com violência, quando nós devotamos nosso tempo a criticar, a falar mal, quando nós usamos nosso tempo, ainda que seja pelo pensamento, a enviar uma má vibração ou desejar o mal a outra pessoa, naquele caso como vingança. Somos semeadores de joio o tempo todo, porque querendo ou não, ao nosso redor há uma nuvem de testemunhas que nos observa e capta essas nossas informações. Estamos semeando o tempo inteiro. Mas o que estamos semeando? Trigo ou joio? Nessa sensação, por que então tem joio no meio disso tudo? E aí vem a resposta. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. O inimigo, repito, pode ser um terceiro, ou nós é que somos o terceiro a realizar isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aí sim, aqui está a humanidade na atual circunstância, pronta a resolver todos os males na força bruta, porque observa o exterior e não entende o interior. Não se trata aqui, obviamente, de ser condescendente com nenhum dos enganos,
Mas querer, na verdade, resolver na truculência, com base em pena de morte, em ataques às pessoas que realizam, por piores que sejam os atos cometidos. É a mesma coisa de querer resolver na força bruta a educação, por exemplo, dos filhos hoje. Antigamente, eu me recordo bem, e ouvi várias vezes isso, quando uma criança, eu mesmo na minha época, quando a criança apanhava, às vezes de forma muito dura, de chinelo, cinto, vara de goiabeira e outras coisas por aí que se usava muito no passado, hoje com menos frequência, né, ou até quase nem se usando mais, falava-se, nunca mais ele fez isso, nunca mais a criança vai fazer aquilo. Agora, será que nós, com uma chinelada ou com uma cintada, vamos corrigir uma má inclinação de um espírito milenar? Teria sido muita presunção da nossa parte imaginar que nós somos responsáveis por educar, num único ato, tresloucado que o seja, uma situação em que aquele espírito, na verdade, milenar, carrega consigo muitas vezes, se realmente for uma má inclinação. Porque muitas vezes era uma travessura de criança ou um desrespeito momentâneo, mas se for efetivamente algo que venha com essa alma, será que um único gesto, uma única surra seria suficiente para educar? Se assim o fosse, nós não teríamos tantas reencarnações, porque provavelmente o que nós já apanhamos de pessoas e da vida em outras existências, nós não cometeríamos os mesmos erros que ainda cometemos até hoje com a incidência que fazemos ainda hoje. Os processos reencarnatórios pressupõem um crescimento lento e gradual à medida que o espírito vai incorporando, não apenas recebendo pancadas da vida. A semente, para poder tornar-se árvore, não é só o arado chacoalhando e maltratando na escuridão da terra. É preciso água do conhecimento, é preciso também a luz da sabedoria espiritual, é preciso os elementos da terra que vão fornecendo àquela semente força para que ela possa então brotar e tornar-se uma árvore. Não basta a pancadaria da charrua fazendo o movimento da semente, é preciso mais. Então, nesse sentido, quando diz aqui, queres, pois, que vamos arrancá-lo, mostra bem a nossa cara. Mostra bem a nossa ideia de querer resolver tudo de pronto. Eu preciso educar meus filhos para que eles sejam perfeitos nessa existência. Eu preciso educar a humanidade para que ela seja melhor nessa geração. Se nós pensarmos assim, basta olharmos para nós mesmos. Nossos pais com certeza tiveram a maior das boas intenções em tudo para nos educar. E será que conseguiram nos tornar espíritos puros nessa existência? Provavelmente não. E se não o conseguiram, nós também não vamos conseguir. Ah, mas então eu vou abrir mão e deixar de qualquer jeito? De forma alguma. Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo mostrando que nós somos jardineiros dessas almas que estão ao nosso lado, filhos ou não, nós vamos lá e podamos os galhos tortos. Mas lembremos, esses galhos tortos cortados podem nascer tortos de novo, desde que haja uma base que os mantenha numa fase de crescimento adequada. Então não basta ir lá e cortar na raiz com toda a violência. É preciso, na verdade, saber também conduzir o crescimento desse galho da maneira adequada. E aí ainda completa. Queres, pois, que vamos arrancá-lo depois que partires? Por que depois que o homem parte? Por que não na frente dele? Por que eu não vou lá resolver na marra? Basta ver quando nós queremos, às vezes, corrigir uma pessoa, às vezes não fazemos ali na frente de todo mundo. Fazemos de forma, muitas vezes, como subterfúgio, escondido, criticando, falando mal fora daquele local. Não temos a audácia de fazer aquilo. Queremos corrigir um filho, por exemplo, na frente das pessoas, não fazemos, mas sozinhos, às vezes, somos tiranos do lar. Maltratamos as crianças, porque ali sozinho a gente não faz isso na frente das pessoas. Se Jesus viesse nos visitar, quantas das maledicências que nós realizamos, nós faríamos na frente dele? Vamos esperar Jesus ir embora para a gente poder falar mal das pessoas. Vamos esperar Jesus ir embora para nós brigarmos com as pessoas no trânsito, nos atendimentos que passamos, porque não fazemos na frente dele. Então Jesus conhecia profundamente a psique humana e conhece até hoje, sabe que muitas das coisas que nós fazemos em segredo, porque não temos coragem de colocar isso à firmeza, à prontidão, porque somos espíritos deseducados ainda quanto a esses conceitos de moralidade e de convivência, de fraterna convivência nesse caso. Porém, diante da pergunta, ele lhes disse, não. Resposta padrão, não. Não queres, vamos lá arrancá-lo depois que for embora,
não. Aqui o não mostra, como diz Emmanuel, numa das mensagens mais espetaculares do livro Vinha de Luz, chamada Joio. Essa mensagem trata com clareza, explanando um tanto sobre essa parábola aqui, né? Então, Vinha de Luz, Joio. Ali, Emmanuel fala exatamente da tolerância divina, da capacidade de Deus, da tolerância celestial para com o crescimento. A compreensão de que cada um entrega seu tempo necessário, claro, com as experiências da vida sendo também oferecida nesse caso. Então, para ele, para esse homem, né, da parábola, não há pressa na educação. Ele sabe que se um espírito erra, ele há de errar de novo, pode errar de novo, mas o importante é que ele cresça, que ele aprenda com aquela experiência. E é preciso que essa experiência se repita, às vezes, muitas vezes. Não é que ela vai ser cortada pela raiz. É preciso, na verdade, muitas vezes que o joio também cresça, como vemos na parábola lá do filho pródigo. Basta ver o filho que saiu. O chamado filho pródigo vai, aprende na materialidade, sofre as durezas da matéria, passa fome e volta com outra cabeça. O filho que não saiu, que se imaginava ser uma coisa perfeita, tranquila, viveu ali ao lado do pai, demonstra claramente egoísmo, cupidez, vaidade, orgulho, inveja, porque obviamente não teve esse exercício do crescimento do joio. Mas obviamente o trigo não nasceu ali naquele lugar onde se imaginava que fosse só trigo. Então a percepção de passar, e não é que precisamos passar, Emmanuel no livro Consolador diz que não é necessário um espírito necessariamente atravessar, né, fazer as travessias nos campos do mal, por assim dizer, né? Não. Porque se trata sempre de uma escolha de livre-arbítrio nesse caso. Mas nessa parábola em si, o ressalto aqui, o destaque é exatamente para o processo educativo que vai sendo consolidado aos poucos. Então, não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, aqui deixa claro que no final das contas, há às vezes uma semelhança muito grande entre o trigo e o joio sob certos aspectos. Basta ver aquelas pessoas que matam e morrem por amor, por exemplo. Por certo, Emmanuel elucida, mostrando que aí há muito de orgulho e vaidade nesses gestos. Mas são pessoas que lá dentro estão achando que estão fazendo aquilo corretamente. Então, uma pessoa vai lá e maltrata alguém da sua família. Você vai lá e maltrata alguém da família dela também. Às vezes bate num filho, você vai lá e bate no filho da pessoa. Coisas nesse perfil que são muito comuns na nossa sociedade hoje, o olho por olho e dente por dente ainda vigorando, mostram com clareza que aqui quando ele fala, né, não arranqueis o joio para que não arranque o trigo também, é porque no final das contas há uma semelhança ainda entre eles em que, como eu disse, você pode arrancar um destruindo o outro. Então, na prática, qual é o recado que Jesus dá aqui nesse sentido, mostrando para nós entendermos, enfim, o processo educativo divino nesse aspecto? Deixai crescer ambos. Deixai crescer ambos, porque cada terra, na verdade, vai permitir que cresça e vai também ter o seu tempo de ceifa. Uns mais rápido, outros mais lento. Mas vai haver a ceifa. E esse deixar crescer permite que seja então vivenciado a experiência do livre-arbítrio. Conhecereis a verdade e só ela vos libertará. Esse livre-arbítrio, basta nós lembrarmos aqui que quando deixar crescer, lembremos do livro Ave Cristo, em que Quinto Varro recebe a oportunidade de, em 100 anos, trazer seu filho Tassiano das esferas malignas na qual se encontrava, perseguindo cristãos, para uma esfera do amor. 100 anos. Isso mostra que ele reencarna como pai, desencarna no livro, não consegue resultados positivos, a vida vem em curva. Emmanuel usa esse termo. Tassiano se curva, se dobra as experiências da vida e só no final da outra existência, quando esse mesmo pai que havia desencarnado reencarna como filho adotivo. E aí, nas últimas experiências de vida, esse filho então consegue olhar para Jesus, olhar para o amor sob uma outra ótica. 100 anos. Não foi numa chinelada. 100 anos trabalhando porque sabia que aquele joio precisava crescer. E aí sim, respeitando o seu livre-arbítrio e o seu nível de conhecimento. Mas vai mais à frente Jesus dizendo: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Agora, o interessante é que na ceifa, até lá, vai deixar correr frouxo? Não.
Até lá, o semeador continua entregando, como já dissemos, sol, água, os bons elementos da terra, tudo isso necessário. Não há o relaxamento divino, como diz Emmanuel. Do contrário, há o acompanhamento. Por isso os filhos, na verdade, não são criados soltos. Eles são observados de perto, são analisados. Mas não adianta nós queremos arrancar os defeitos das pessoas ou dos filhos, tirar lá de dentro. Eles, na verdade, vão sempre construir e deixar, às vezes, joios crescerem. Precisamos estar alertas para poder, naquele joio, no momento da ceifa, aí sim, ser retirado. A pergunta de alguns talvez agora seja, mas que hora que é a ceifa? Jesus vai nos contar aqui ainda. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, ele então, Jesus, dirá aos ceifeiros. Por ocasião da ceifa, qual é o momento? Lembremos da figura de Judas. Judas, lindamente, teve ainda uma oportunidade quando foi a encontrar-se com Jesus para prendê-lo. Jesus ainda ali lhe pergunta, amigo, a que vens? Amigo, a que vens? Jesus ainda dá uma oportunidade a Judas de talvez dizer, não foi nada não, soldados, vamos embora, eu vou entregar outro dia. Ou então, Senhor, me desculpe, mas não. A história do beijo e a entrega de Jesus, Judas teve ainda uma última oportunidade, ou seja, há uma esperança divina e celeste em cada um de nós até o último instante. Fico vendo mães que vão, por exemplo, visitar filhos em locais como, por exemplo, presídios, ou que estão, na verdade, vendo os filhos se perderem no mundo das drogas, por exemplo. São exatamente as mesmas mães que nós lemos de forma tão estimulante nos livros de André Luiz, que não desistem nunca, desencarnam e continuam pedindo por esses filhos contínua e repetidamente, todos os dias, como a própria mãe de André Luiz, que incansavelmente conseguiu então que o filho, no momento em que abrisse os olhos, tivesse Clarencio ao seu lado, mostrando que esse amor infinito e contínuo, ele vai realmente se perdurando, embora o joio nasça no meio do trigo semeado por cada um dos pais, que nenhum pai ensina o filho a fazer o mal, não a sua condição de imaginar. Então a ceifa, o momento da ceifa, certamente é no momento em que aquele espírito amadurece, em condições então de ser-lhe retirado, de forma que ele não perceba, de que ele saiba que esse joio está sendo colhido, mas ele já tem frutos suficientes da forma de nem perceber que o joio lhe trouxe algum prejuízo. A prova maior disso, a conclusão da parábola. Jesus dirá aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, ou seja, colhei o joio, não é o trigo, e atai-o em molhos para queimar. Atai-o em molhos mostra com clareza que o joio, a dor, o sofrimento da hora da colheita, vem geralmente em bloco, em combo de sofrimento. Basta nós vermos quantas pessoas chegam às casas espíritas, por exemplo, com problemas em família, perda de dinheiro, financeiro, sofrimento para todos os lados, muitas vezes com oportunidades obsessivas e mediúnicas muito agravadas, chegam numa tortura imensa nas casas. O que é isso? Senão exatamente a ceifa, a colheita naquela hora do joio em molhos e queimando esses molhos. Não é um probleminha só. Na hora da ceifa, quando o joio é colhido, obviamente ele é colhido a toda, tirado tudo. E nessa hora, quando o trigo já está firme e não vai se perder mais, o joio então causa o sofrimento dessa perda de algo que estava sendo carregado às vezes como uma oportunidade e era na verdade um desajuste. Então por isso, a nossa necessidade de visualizar que quando nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, padecem em sofrimento, aquilo ali não é castigo divino. A colheita divina é uma colheita. Ela não é uma colheita para o mal. Eu não estou querendo estraçalhar a planta. Mas na sequência Jesus conclui então a parábola dizendo, para mostrar o que estamos dizendo aqui agora, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Mostrando que a espiritualidade também não é perversa, não é maldosa. Ela não vai querer castigar e fazer punir com sofrimento. Mas ela vai queimar. É preciso destruir aquele joio. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então separar uma coisa da outra, separar o mal do malfeitor, saber excluir o joio, percebendo que todos nós temos joio e trigo, ninguém é só joio,
Ninguém é só trigo, por enquanto. Jesus era trigo, por assim dizer, era o pão da vida. Nós ainda temos joio e trigo, e muito. Mas, obviamente, numa certa altura da existência, isso é colhido, isso é arrancado. E quando o for, nesse sentido, aqueles que tiverem, na verdade, frutos de trigo a entregar, sequer sentirão. Porque ainda que traga alguma dor, algum desconforto, a percepção, na verdade, é de que os frutos entregues vão garantir-nos aí sim uma acolhida nos celeiros do Senhor. Ao passo que aquelas, vamos dizer, aquilo que não produz fruto, a árvore do trigo, que não foi, na verdade, debulhada, né, não foi cortada para poder tirar aqueles frutos, se ela não tiver frutos, o semeador esperou toda a colheita, todo o período de construção para que pudesse dar frutos. E não entregou, não tem um fruto. Nessa hora, àquele que semeia e planta não resta outra alternativa. Ele vai arrancar a planta fora. E aí haverá um sofrimento maior. Haverá sim um desgaste, uma sensação de perda, de derrota, de sofrimento moral de cada um de nós. Mas se nós produzirmos frutos cada vez maiores, teremos a certeza de que nessa condição nós teremos sim, seremos colhidos na hora da ceifa e os nossos defeitos serão retirados de maneira que nós sequer percebamos, porque nós construímos esse melhor e fomos aos poucos deixando aquele joio cada vez menor. Para deixar aqui como recomendação e mostrar que Jesus faz isso a todo instante, Emmanuel, de forma muito bela, ainda nessa mensagem que lhes narrei agora há pouco, faço apenas aqui o destaque do próprio livro Vinha de Luz, menciona que Jesus então nos ajuda com essas experiências de transformação usando alguns recursos. Diz Emmanuel, ele usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Ou seja, para que nós possamos construir cada vez mais esse joio, esse trigo firme que dá resultados, dá frutos naquilo que fazemos. E o joio vai se tornando, na verdade, pequeno, embora cresça junto, mas facilmente vai ser separado do trigo quando crescer, porque nós, na verdade, já vamos estar entregando muitos frutos e aquela erva vai ser possível de ser arrancada e separada. Jesus entrega-nos afeições novas, pessoas que venham nos melhorar. Quando nasce um filho, quando nasce um neto, quando uma pessoa chega na família, uma pessoa nova que vem nos fazer o bem, ou situações diferentes, um novo emprego, a perda de um emprego, um encontro na casa espírita, uma situação diferente de um trabalho assistencial que nos motive e nos comove, estímulos inesperados, um livro que lemos, um conselho que recebemos, um vídeo que assistimos, coisas que venham nos dar um ânimo para começarmos, na verdade, a produzirmos mais amor, mais fraternidade, mais harmonia e, enfim, responsabilidades externas. Quando começamos então a assumir, como nas experiências contadas por André Luiz, em que quantas vezes reencarnam e às vezes pessoas que estavam às vezes perdidas se comovem com a chegada de alguém novo e assumem responsabilidades que antes não tinham, perdidos nos vícios, nos excessos da vida. Então fica aqui a leitura e o recado da parábola do joio e do trigo para que nós imaginemos quanto joio temos, quanto trigo temos, para que obviamente possamos então semear ainda mais trigo, trabalhando firmes todos os dias, buscando fazer o nosso melhor por nós e por quem está ao nosso redor, certos de que assim o sendo, o joio que ainda carregamos no coração, e são muitos, teremos uma maturidade tal na hora da ceifa que esse joio então será facilmente percebido, facilmente arrancado. Digo facilmente porque vai ser com dor, sim, sem dúvidas, mas vai ser aquela dor suportável de que sabemos estamos protegidos e amparados por Deus. Não vai ser simplesmente tirado, mas vai ser sim arrancado e queimado. Mas obviamente, quando tivermos a sensação e a percepção dos celeiros divinos, do trigo que produzimos, tudo isso vai passar de maneira mais calma, mais serena. Que possamos então adotar essa postura de vida, para que assim o sendo, no dia dessa ceifa, nós tenhamos condição de sermos então colhidos da melhor maneira possível. Forte abraço a todos e até a próxima. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo,
Deus nosso Pai, nos auxilia a colocarmos em prática os teus ensinamentos, transmitidos por Jesus de maneira tão clara e fraterna para todos nós. Na condição de aprendizes, rogamos pelo nosso fortalecimento, para sermos capazes de vivenciar cada vez mais os exemplos iluminados de Jesus. Que os nossos pensamentos sejam de reconhecimento a Deus nosso Pai, do qual recebemos tantos cuidados o tempo todo. O sol, o vento, as águas, a terra fecunda e tantos outros benefícios que nem percebemos à nossa disposição. Que a nossa gratidão se expresse pelos nossos esforços contínuos, buscando o caminho da nossa paz interior através do trabalho fraterno na direção do próximo mais próximo. Estes momentos de estudo são preciosos. Recebemos os esclarecimentos que se traduzem em alertas necessários para o alinhamento da nossa conduta conforme a Boa Nova. Rogamos a Jesus que sempre estejamos na companhia dos bons espíritos para nos auxiliarem nesse processo da nossa renovação. Que Jesus continue a nos guiar pelos caminhos da vida. Muita saúde, paz e proteção a todos. Assim seja.